Olá, gente. O tema do vídeo de hoje é falando sobre separação. Eu coloquei no Instagram, algumas pessoas disseram sim, eu também coloquei, já deixando claro que não é separação conjugal, tá? Ao longo do vídeo você vai ouvir Deus falar, então você vai entender realmente sobre o tema que é separação. Gente, desde o início houve separação. Desde o início Deus separou o bom e o ruim, a luz das trevas. Só no primeiro capítulo de Gênesis tem 5 palavras falando sobre separação. E a gente vai ler um pouco para poder entender. O primeiro versículo é o 4, 3 e 4, que diz: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. O outro versículo, no versículo 6, depois disse Deus: haja entre as águas o firmamento que separe as águas de águas. O versículo 7, então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. O versículo 14, que fala: disse Deus: haja iluminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dia e ano. O versículo 17, Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. Desde o início, desde o princípio, Deus veio separando. Deus veio nos mostrando que é preciso sim nos separar. Muitas das vezes a gente fica com dificuldade de separar algumas coisas, principalmente quando nós é algo que gostamos de fazer, de praticar, mas é preciso sim separar, gente, porque nós precisamos viver aquilo realmente que Deus ordena, que Jesus viveu. E é preciso também ter separação, é preciso haver separação. Separação da forma de falar, porque hoje nós vivemos um evangelho, e para aqueles que não são evangélicos, e creio que um dia será em nome de Jesus, vai passar por algumas coisas, assim como eu passei quando eu me converti, aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Minhas amizades eram do mundo, a maioria eram do mundo. Então, quando eu me converti, eu precisei me separar, porque se eu continuasse andando, se eu continuasse vivendo, se eu continuasse me comunicando da mesma forma que antes, eu não viveria verdadeiramente o Evangelho. Hoje talvez eu não estaria mais na presença de Deus. Talvez hoje eu não estaria nem viva. Mas é preciso separar algumas coisas, até Deus mesmo tira de nossas vidas. Algumas pessoas é Deus mesmo que tira quando a gente clama, quando a gente pede: Pai, afasta de mim tudo aquilo que não pertence a ti. Pai, afasta de mim aquelas pessoas que podem me ajudar ou que podem me tirar da tua presença. Então, é preciso haver separação. Gente, eu acho que alguma das coisas que impede uma pessoa aceitar a Jesus é sobre isso, é sobre a separação, é sobre renunciar, é sobre deixar certo tipo de comportamento, certo tipo de amizade. Porque fala assim: eu vou perder todo mundo. Gente, a gente perde aqueles que não são para ficar. A gente ganha aqueles presentes que é de Deus. Existem pessoas que vêm realmente como um anjo de Deus na terra para nos ajudar. E outro exemplo também, falando sobre separação, foi Daniel. No primeiro capítulo de Daniel, versículo 8, fala que Daniel, ele não deixou, ele não quis se contaminar, ele quis se separar. Isso foi uma separação que Daniel fez. Vamos ver. Daniel 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Então, assim, Daniel ele escolheu se separar. E sabe o que é mais lindo e que me deixou mais encantada também? Foi porque mesmo
ele pediu para se abster, ele pediu para não comer aquilo ali. E um dos oficiais, ele falou que ele precisaria comer para que ele ficasse forte, para ele, que ele não emagrecesse. Versículo 9, Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, do meu senhor, que determinou a comida e a bebida a vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia impedir minha cabeça por causa de vocês. E Daniel disse então ao homem que os chefes dos oficiais tinham encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhes que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com ele concluir. E o que é mais que Daniel ele foi usado? Eu sinto que Daniel ali ele foi usado, porque na verdade é uma ousadia em Deus, né? Porque ele, como é que eu posso dizer? Ele sabia que não era certo, ele quis se separar. E era errado se ele fizesse isso, porque ele estaria colocando um dos servos do rei em risco por não estar alimentando. Então, mas ele fez isso. E o que é mais incrível é que depois de 10 dias foi comparado e ele era saudável. Então, assim, a gente precisa se separar. A gente precisa se separando, a gente vai estar mais próximo de Deus, principalmente quando é essa vontade de Deus. Ele não quis se contaminar com as iguarias do rei. Ele quis verdadeiramente deixar aquilo ali. Ele não levou por coração dele. E isso é muito importante para nossas vidas. É um exemplo também o Daniel, a passagem de Daniel, porque a gente às vezes fica se pensando, como eu falei, será que as minhas amizades vão sumir? Gente, se sumir, Deus vem, Deus faz, Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos ajudar a nos aproximar mais dele. Até porque ele é nosso amigo. Ele nos deu o Espírito Santo também, para que seja o nosso amigo, o nosso consolador, a quem a gente consegue desabafar, a quem a gente consegue sentir também. Então, assim, as nossas amizades, a separação não pode impedir da gente viver de Deus. Se existe algo, eu creio que você pode estar sendo ministrado, então se existe algo na sua vida que precisa se separar, peça para Deus ajuda, peça ao Espírito Santo de Deus que ajude a você a se separar de certas pessoas, se separar de comportamentos, gente, a fala também. A gente precisa, se as pessoas não querem seguir o mesmo caminho que você, será que vai dar certo? Em Amós 3:3 fala, pode duas pessoas andarem juntas se não tiverem o mesmo propósito? Gente, não anda. Então, se não anda, é preciso se separar. É preciso sim deixar a pessoa seguir e para você viver o novo de Deus, porque é uma experiência maravilhosa servir a Jesus. É uma experiência muito boa servir a Jesus. Quando a gente se separa, quando a gente se permite, quando a gente escuta a voz dele, quando a gente renuncia às nossas vontades, os nossos quereres para viver para ele. Então, a palavra de hoje é sobre separação. Se separe das coisas que te separam de Deus. O que é que te separa de Deus? Será que o celular te separa de Deus, de você viver um momento com Deus? Será que alguma pessoa te separa de Deus, de você viver um momento com Deus? Será que alguém ou algo está te impedindo de viver o novo e o sobrenatural de Deus? Então vamos viver aquilo que realmente Ele quer que nós vivamos, aquilo que Ele realmente planejou para nossas vidas. E vamos focar no reino, focar naquilo que Ele trouxe. Deus vai, se você perder uma amizade, Deus coloca duas para te aproximar mais dele. Porque Ele não vai trazer uma pessoa para te afastar dele. Se Ele quer estar pertinho de você, como é que Ele vai trazer uma pessoa para te afastar dele? Ele quer estar perto, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ver você colocar os joelhos no chão e clamar pelo nome dele. Então, vamos nos separar, vamos viver verdadeiramente aquilo que Deus planejou para nossas vidas.
Fiquem na bênção, fiquem firmes. Amém.